Quantos amam a palavra de Deus, digam amém. Quantos trouxeram a palavra de Deus, diga glória a Deus. Sexta-feira, dia de ensinamento da palavra, não apenas na sexta, mas sempre que você for à casa do Senhor, seja aqui nesta igreja ou em qualquer outro lugar, leve consigo a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Se hoje você não trouxe, na próxima, lembre-se de trazer a palavra de Deus. Costumo brincar com os irmãos que assim como a gente só entra se tiver de máscara, a Bíblia também é obrigatório para o cristão. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. Glória a Deus. João é o quarto evangelho, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. E você vai localizar aí o capítulo de número 8. É importante que você acompanhe a palavra do Senhor. Vamos evitar se movimentar. Apenas se for necessário, não vamos conversar nesse momento. Esse é o momento em que estaremos ouvindo a voz de Deus através da palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem já achou, diga amém. Leiamos a palavra do Senhor, que assim nos diz a partir do versículo 1 do capítulo 8 de João. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, queremos de todo o nosso coração te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos diante da Tua palavra nessa noite. Senhor meu Deus, que o Senhor mesmo nos conceda o entendimento e a iluminação
para que compreendamos, Senhor, para que o nosso entendimento seja iluminado pela Tua palavra nesta noite. E saiamos daqui hoje, Senhor, conscientes de tudo que precisamos saber. Em nome de Jesus. Vamos dizer amém? Pode se assentar. Louvado seja Deus, de preferência com a sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar a ministração da palavra nesta noite, em nome de Jesus. Queridos irmãos, creio que esse texto é conhecido de nossa maioria. Muitos de nós já ouvimos ministrações, pregações a respeito desse texto em particular. Louvado seja Deus. De forma que hoje eu passei por esse texto para introduzir o raciocínio, o pensamento, mas eu não vou me ater a esse texto. Só gostaria de tirar daqui uma verdade muito grande, que está presente em nossa maioria. O que nós vemos nesse texto, amados irmãos, é uma multidão conduzindo uma mulher diante de Jesus para apedrejá-la. Uma multidão dizendo assim: Senhor, essa mulher foi pega em pecado, e a palavra, a lei manda que ela seja apedrejada, nós estamos prontos a apedrejá-la. O que o Senhor diz? Na verdade, eles estão tentando Jesus, porque querem pegar Jesus em alguma falta, e então Jesus, com toda a sabedoria, Jesus responde a eles. Na verdade, muitas vezes nós não nos apercebemos, mas Jesus permite que ela seja apedrejada. Porque Jesus diz assim, versículo de número 7, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus, além de permitir que lhe atire a pedra, ainda determina quem seria o primeiro. Só que quando Jesus responde assim, é como se a mente daquele povo fosse iluminada. Até o momento, eles não tinham percebido a sua própria condição. Eles estavam olhando para a situação da mulher, olhando, julgando a condição da mulher, mas haviam se esquecido da sua própria condição. Então Jesus, para lembrá-los da sua própria condição, Jesus diz: quem estiver sem pecado, pode atirar a primeira pedra. Só que quando Jesus, ele determina essas palavras, a Bíblia diz, versículo de número 9, que quando eles ouvem esta determinação do Senhor, agora é como se a sua consciência fosse despertada. A sua própria consciência agora começa a acusá-los, a lembrá-los que eles também têm pecado. E a Bíblia diz que um a um foram se retirando, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficou ali apenas Jesus e a mulher. E eu quero extrair desse texto essa verdade, esse grande perigo que está diante de cada um de nós, é de termos a nossa consciência adormecida quanto à nossa própria condição. Quero te mostrar mais um texto, desta vez em Mateus, capítulo de número 7, aonde o Senhor Jesus também nos dá a entender esta mesma verdade, quando ele está proferindo ali o que conhecemos como Sermão do Monte. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 3 em diante. Quem já encontrou diz amém. Assim nos diz a palavra. Jesus está questionando: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão:
deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu. Nós concluímos, amados irmãos, que nós, como seres humanos, nós temos esta capacidade de olhar o defeito, o pecado no outro e não enxergar o nosso próprio. Nós temos essa capacidade de olhar o outro, julgá-lo. Olha, você está em pecado, você está agindo errado, quando nós podemos estar na mesma situação. Eu me lembro agora, louvado seja o nome do Senhor, de quando Davi, ele pecou. Quem conhece essa passagem diz amém. Eu não anotei para trazer para nós como exemplo, mas me veio à memória agora. Davi, ele havia pecado, mas ele percebeu isso? Ele se deu conta disso? Não. Quando o profeta vai na casa de Davi, o profeta Natã, e lhe conta lá uma ilustração do homem que tinha pegado a única ovelha que o outro possuía, Davi, ele se revolta contra aquele suposto homem. E então o profeta tem que dizer a ele: Davi, como diz uma música mundana aí, esse cara é você. Davi, essa pessoa é você. Quem cometeu esse pecado foi você. E isso nos deixa claro, queridos irmãos, que nós precisamos ter a nossa consciência, o nosso entendimento despertado para esta questão. Nós estamos em um culto de ensinamento da palavra de Deus. Creio que cada um de nós que estamos aqui, os presentes e aqueles que estão online juntamente conosco, é o nosso desejo estar na jornada, na caminhada com Cristo, fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, fazer parte dos santos que vão morar no céu um dia. Mas será que nós já chegamos nesse despertamento da nossa consciência quanto ao pecado? Será que nós já chegamos a esta maturidade, nesse ponto decisivo da vida de todo aquele que quer seguir a Jesus? Ele precisa chegar nesse ponto. Peraí, eu estou consciente da minha condição de pecado. Eu estava meditando sobre isso e analisando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento natural. Há muitas situações em nossa vida que nós vivemos quando éramos crianças, que nós nem nos lembramos. Nós sabemos que a criança passa por aquilo porque nós vemos os demais. Mas quando foi na nossa vez, nós não lembramos. Quem se lembra do seu próprio nascimento? Como foi seu nascimento? Quem se lembra? Porque nós não estávamos conscientes disto. Não é verdade? Quando o tempo vai passando, de acordo com que vamos amadurecendo, a gente vai entendendo: poxa, eu sou alguém, eu já passei também por essa fase da infância, mas hoje eu já sou um jovem, hoje eu já sou um adulto, hoje eu já tenho uma certa idade, e você está consciente da sua condição, no ambiente, no mundo que você vive. E esta mesma consciência nós precisamos ter em relação à vida espiritual. Nós precisamos chegar nesse ponto de maturidade, de compreender a nossa natureza pecaminosa, a nossa própria condição de pecado. Porque senão corremos no risco de permanecer nela, vendo o pecado só no outro. Quem me entendeu até aqui? Então agora a gente vai começar com a graça de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Na segunda carta de Paulo, quando Paulo escreve aos Coríntios. Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 4. Nós vamos ver, amados irmãos, que há uma força, há alguém que quer nos manter com o entendimento cegado. Há alguém que não quer que tenhamos o entendimento. Há alguém que não quer que tenhamos esta consciência. 2 Coríntios, capítulo de número 4,
Quem já encontrou, diz amém. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, quantos aqui já receberam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Levante acima das suas mãos e mantenha ela de pé. Amém. Pode abaixar. Veja o que Paulo está dizendo para nós. A palavra está dizendo para nós que existe uma condição em que o evangelho, a palavra, a mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela ainda não foi revelada, ela ainda está encoberta. Hoje nós estamos vivendo, irmãos, um período em que, em nossa maioria, você pergunta, você questiona, não, eu já sou cristão, eu já sou crente, eu já tenho Deus. Mas geralmente se tem esse conceito por estar no meio, por estar envolvido socialmente com a igreja de alguma maneira. Muitos se acham crentes ou filhos de Deus ou salvos porque simplesmente ouvem louvores. Eu já contei essa experiência para vocês. Certa vez estava evangelizando em uma comunidade e havia ali um ponto de venda de droga e nós estávamos ali evangelizando e um rapaz estava ali naquele meio e eu o questionei: você já tem Jesus? Você conhece a palavra? Ele tirou o celular do bolso. Sim, eu só ouço louvores. Me mostrou, irmão, tinha até Fernanda Brum. De verdade, eu ouvi no celular dele. Só que uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. Então, nós precisamos, irmãos, não é apenas estar no meio, não é apenas estar envolvido de alguma maneira, mas é o evangelho que precisa ser revelado, descoberto para nós. E eu perguntei quem já está em Cristo, mas a pergunta melhor ainda é: será que você já teve o entendimento? Será que o evangelho já foi revelado para você? E só quem nos revela o evangelho, só quem nos revela a mensagem de Cristo, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Por mais que tenha alguém pregando, por mais que tenha alguém com o microfone em mãos, mas quem nos traz a iluminação, o entendimento na mensagem é o Espírito Santo de Deus. Será que o evangelho já foi iluminado, já foi descoberto para você, ou será que ele ainda está encoberto? Vamos refletir nessa noite. Mas, estou no versículo 3, se alguém chegou depois, estou em 2 Coríntios, capítulo 4, se alguém acessou depois. Hoje nós estamos meditando a respeito da consciência do pecado. Nós precisamos ter a consciência do pecado. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Olha o perigo, meus amados irmãos. Se alguém ainda não teve a revelação do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse ainda está perdido. Se alguém não teve o entendimento, a revelação do evangelho, esse ainda está perdido. Pode estar no meio da igreja, pode estar no meio dos crentes, pode se vestir como os crentes, pode até falar como os crentes, mas se o evangelho ainda não te foi revelado, se a mensagem de Cristo ainda está encoberta para você, você ainda está perdido. Por isso, a importância de compreendermos essa palavra, amados irmãos. Por isso, com alegria, eu pego no seu pé quando você entra aqui e pergunto: cadê a sua Bíblia, crente? Porque eu não quero que você se perca. Aliás, a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, Ele quer salvar a todos. Mas a nossa salvação vem desta mensagem, vem desse evangelho que a Bíblia diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Ainda diz mais,
que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Por isso, com base na Bíblia, eu pego no seu pé. Quando entrar na casa do Senhor, traga a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Bom, versículo de número 4. Veja bem, queridos irmãos, comecei falando que muitas vezes nós não temos a consciência do pecado, da nossa verdadeira condição. Há alguém que não quer que tenhamos o entendimento. Há alguém que não quer que tenhamos o entendimento, que não quer que o Evangelho seja descoberto, revelado para nós. Há alguém que quer nos manter na ignorância. Acompanhe-me, por favor. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem é, meus irmãos, o Deus desse século? Quem? O nosso adversário, o inimigo. Quando Jesus ele fala a respeito da parábola do semeador, o semeador saiu a semear, lançando as suas sementes, e algumas sementes caíram à beira da estrada. O que aconteceu com elas? Os pássaros vieram e comeram, para que aquela terra não recebesse a semente. E da mesma maneira, queridos irmãos, ainda que você ouça muitas vezes a mensagem do Evangelho, nunca se esqueça. Por isso eu sempre digo, irmãos, não converse nesse momento, não ande nesse momento, coloque seu celular no silencioso, porque eu sei que tem alguém querendo que você não ouça, que você não entenda, que essa palavra, que essa semente não frutifique no seu coração. E se você estiver desatento, ele vai ter êxito. Ah, fulano foi na igreja hoje, mas ele nem sabe o que foi pregado. Então está ótimo. Sabe, você acha que Satanás se importa de você vir à igreja? Não se importa não, irmãos. Agora, que você saia do pecado, aí ele se importa. Isso ele não quer não. Isso ele não quer não. Se você estiver dentro da igreja, vivendo no seu pecado, ele está feliz da vida. Quer mais que você fique aqui dentro, se enganando, como diz a palavra, enganando a si mesmo, porque ouve e não pratica. Muitas vezes não pratica porque não compreende, não tem entendimento. Mas se você compreende, se você entende a palavra de Deus, se você obedece à palavra de Deus, a Bíblia já nos diz, ainda Mateus capítulo número 7, haja o que houver, a tua casa permanecerá de pé, porque está alicerçada na rocha, e ele sabe que não poderá te vencer. Agora, se você só vem à igreja, não entende a palavra, o inimigo fica só rodeando, fala assim, o dia que eu tentar contra aquele dali, é queda na certa. A Bíblia já diz, a ruína será grande. Olha a importância da palavra de Deus. Nunca se esqueça disso. O adversário não quer que você entenda a palavra. O adversário não quer que você conheça o Evangelho. O adversário não quer que você leia a Bíblia. O adversário não quer que você leve a sua Bíblia para a igreja. O adversário não, ele vai tentar te distrair, te levar para outros entretenimentos. Bíblia não. Bíblia faz mal para o diabo. Um crente cheio de Bíblia, irmãos, é ameaça para o diabo. E é por isso que nós devemos, como diz a palavra, nos encher da palavra. A palavra precisa habitar ricamente dentro do nosso coração. Então, o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos. E aí o que acontece? Qual é o perigo? De eu não ter entendimento do Evangelho, de eu não ter conhecimento da mensagem de Cristo. Continuemos, preste atenção. Vou ler de novo o versículo 4 para você entender. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes
não resplandeça a luz do Evangelho. E o Evangelho, o que Paulo vai falar a respeito do Evangelho? Esse Evangelho é a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, cristianismo não é uma religião, embora muitos tenham como religião. Mas Jesus não veio fundar uma nova religião. O Evangelho, ele tem, irmãos, como centro uma pessoa. O Evangelho, irmãos, não é você obedecer regras estabelecidas ou pré-estabelecidas por alguém e você cumpriu aquelas regrinhas ali, então você está salvo, não. O Evangelho é um relacionamento com Jesus. Evangelho, ser cristão, é você se relacionar com Cristo, Filho de Deus. À luz do Evangelho da glória de Cristo. E esse Cristo, conforme Paulo diz, ele é a imagem de Deus. Será que a gente consegue compreender isso? A Bíblia diz que o seu nome será, quando ele está para nascer, Mateus capítulo 1, se não me falha a memória, o seu nome será Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. O seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Evangelho, louvado seja o nome do Senhor, é o relacionamento com Cristo, Filho de Deus, o qual também diz em Hebreus que ele é a imagem exata de Deus. O Evangelho é, irmãos, Deus enviando a nós o seu único Filho. Deus, ele vindo a nós, ao homem pecador, para se relacionar conosco, para nos tirar desta condição de pecado, para nos trazer a iluminação, o entendimento da nossa própria condição, mas não para nos deixar nessa condição, para transformar a nossa condição e podermos agora nos relacionar com Deus através de Cristo. Vocês conseguem entender isso? Você se relaciona com Deus através de Cristo? Ou será que você vive apenas uma religião? O nosso entendimento não pode permanecer cegado, o nosso entendimento não pode permanecer obscurecido. Vamos ver mais um texto já já. Irmãos, nós precisamos ser esclarecidos, iluminados pela luz do Evangelho. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. E aqui tem algo muito importante, irmãos, decisivo para a vida de todo aquele que quer viver o verdadeiro Evangelho, que quer chegar nessa consciência de pecado e não permanecer nela. Paulo, ele está testemunhando e dizendo: olha, nós não pregamos a nós mesmos. Hoje, quando nós olhamos para o Evangelho que é pregado, muitos têm pregado a si mesmo. Muitos têm pregado a si mesmo. E multidões têm seguido a homens, a mulheres. Têm seguido o ensinamento de homens. Ah, mas é o pastor, é o apóstolo, meus irmãos. Mas se não estiver dentro da palavra de Deus, o conselho que eu te dou: se aparte, fique dentro da palavra, busca alguém que está dentro da palavra. Porque hoje as pessoas começam muito bem pregando a palavra, daqui a pouco começam a pregar heresias, distorções da palavra de Deus, aí os ouvintes continuam seguindo.
Por quê? Porque não estão seguindo a Cristo, estão seguindo a uma liderança apenas, estão seguindo a uma imagem que muitas vezes é promovida. Usa-se o evangelho para promover o seu nome, para promover a sua imagem, para promover a sua denominação. E aqueles que estão com entendimentos cegados estão sendo enganados. A ponto de alguém dizer assim: poxa, dia que esse pastor foi embora, o que será de mim? Você quer ver um exemplo maravilhoso? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, se não me falha a memória. Aonde o Senhor direciona Filipe para encontrar um cidadão que está lá numa estrada deserta. O eunuco. E Filipe o acompanha, se achega na sua carruagem, e ele está lendo, e ele pergunta: vem cá, o profeta está falando de si mesmo ou é de outro? Aí Filipe entra pregando a quem? Jesus. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que essa era a mensagem dos apóstolos. Eu falei sobre isso na terça-feira. Os apóstolos pregavam Jesus e mostravam ao povo, aos ouvintes, os seus pecados. Era isso que eles faziam. Eles mostravam os seus pecados, a sua condição de pecado, e depois mostrava Jesus. Olha, vocês mataram, vocês rejeitaram, vocês desprezaram, vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e o fez Senhor. E Ele é o Salvador, não há salvação em nenhum outro. É só crer que todo aquele que invocar vai ser salvo. Filipe prega Jesus, e o homem passa pelas águas, recebe Jesus, aí daqui a pouco, de uma hora para outra, o que acontece com o Filipe? Some, é arrebatado. Como é que fica o eunuco? Perdido? Como é que ele fica? Entristecido? O que ele faz? A Bíblia diz que ele segue com alegria o seu caminho. Por quê? Filipe foi só um instrumento. Filipe não estava presente, mas Jesus continuou no seu coração. Essa é a diferença quando nós seguimos a Jesus e não aos homens. Essa é a diferença quando nós conhecemos verdadeiramente a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Nós não temos pregado a nós mesmos, nós pregamos a Cristo. O evangelho que você tem ouvido, o evangelho que você tem seguido, tem vivido, quem é a pessoa central desse evangelho? Se é o teu pastor, se é o teu líder, se é o teu apóstolo, a tua missionária, perdoe-me, mas teu evangelho é um evangelho furado. Porque o evangelho que salva, Jesus está no centro desse evangelho. Nosso entendimento precisa ser aberto. A nossa consciência precisa ser despertada. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Jesus, sendo o centro do evangelho, irmãos, Ele nos conduz ao conhecimento da glória de Deus. Aliás, Ele mesmo diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Avancemos. Vamos mais um texto, Efésios, está pertinho de você aí. Termina Coríntios, vai para Gálatas, chegará em Efésios. Efésios, capítulo de número 4. Vimos então que o nosso adversário, ele não quer que você tenha o conhecimento, que a sua consciência seja despertada, pelo contrário, ele cega o entendimento, para que as pessoas não sejam iluminadas, não conheçam a Cristo e a sua mensagem, a salvação que está em Cristo Jesus. E agora chegamos a Efésios capítulo 4. Paulo está falando aos irmãos, versículo 17. Quem já encontrou diz amém.
Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Quem são os gentios? Gentio é aquele que não conhece a Deus. Gentio era aquele que não fazia parte do povo judeu. O povo de Deus era tido como gentio. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês não podem mais andar como andam os gentios, como aqueles que não conhecem a Deus. Afinal, vocês já tiveram sua experiência com Deus, vocês não devem se comportar como eles se comportam. E então vem a pergunta, como os gentios se comportavam? Como os gentios andavam? Paulo vai dizer para nós, final do versículo 17, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O gentio, aquele que não conhece a Deus, ele anda na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmãos, o que há de errado em andar no seu próprio pensamento? Aliás, nós somos seres pensantes, somos seres racionais, mas nós devemos nos ater no que Paulo está dizendo, a vaidade. O que é vaidade, meus irmãos? O que é vaidade? Vaidade é algo que não tem valor. Vaidade é algo que é inútil, algo que é nulo, algo que não é verdadeiro. Isso é vaidade. Então, aquele que não conhece a Deus, como nós já lemos em 2 Coríntios 4, ele está cegado no seu entendimento. Se a gente conversar com essas pessoas que não conhecem a Deus, elas vão se orgulhar, sabe por quê? Porque elas fazem o que querem. O que me dá vontade eu faço. Porque na minha vida sou eu que mando. Porque as expressões que ouvimos nos dias de hoje, não é isso? O corpo é meu, eu que coloco as regras no meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho as minhas próprias verdades. Mas Paulo está dizendo que tudo isso é vaidade. Tudo isso é falso. Tudo isso é mentira. Tudo isso não vai te levar a lugar algum. Mas aqueles que não conhecem a Deus, é assim que eles vivem. É assim que eles vivem. Eles ignoram a Deus. Eles vivem como se Deus não existisse. Eles recebem o ar que Deus dá, o sol que Deus envia, a chuva que Deus manda, está tudo sobre eles. Eles vivem em um mundo criado e sustentado por Deus. E eles estão crendo. Como diz o salmista, né? Diz o nécio no seu coração, não há Deus, não há Deus. Mas a Bíblia diz que lá do alto, Deus está olhando. Lá do alto, Deus está olhando. Nós, amados irmãos, que queremos, louvado seja Deus, andar com Cristo, fazer parte da igreja do Senhor, fazer parte de um povo santo, lavado, remido pelo sangue de Jesus, nós não podemos mais andar como os gentios andam. Diga-se de passagem, está aí pertinho de nós, Efésios capítulo de número 2, Paulo vai falar da vida passada do cristão, da vida de outrora, a condição devido aos seus pecados, aos seus delitos, esse está morto. Capítulo 2 de Efésios. Esse está morto. Mas está vivendo como? Versículo 2. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos quando outrora, no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, irmãos, não é assim que esse mundo vive. Não é assim que esse mundo se comporta.
Hoje é sexta-feira, quantas pessoas já não estão se programando para sair para a gandaia? Não é assim que se diz? Para sair para a balada, para sair para a noitada. Quantos vão passar todo o final de semana, vão voltar na segunda-feira e se orgulham disso, vão chegar na segunda-feira no trabalho contando para todo mundo o adultério que praticou, mostrando as fotos da bagunça que viveu no final de semana. Isso é uma mente cegada no seu entendimento, irmãos. E nós, os cristãos, não podemos viver mais assim. Nós precisamos estar esclarecidos. Talvez se chegar para algum desses e perguntar: olha, fulano fez isso e isso, você vai dizer: poxa, isso é pecado, hein? E não se dá conta que ele está vivendo a mesma vida. Esse é o propósito dessa palavra hoje, é despertar o nosso entendimento. Se você está caminhando ou começando a sua caminhada com Cristo, peça ao Senhor para iluminar o seu entendimento, para que você tenha essa consciência do pecado. Peraí, esta é a minha condição, eu preciso sair dessa condição, eu não posso permanecer nessa condição. Porque todo aquele que não tem Cristo, todo aquele que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, como diz a palavra final do versículo 3, estou em Efésios 2, Paulo está dizendo: éramos por natureza filhos da ira como os demais. Éramos por natureza. Que natureza é essa? A natureza que herdamos de Adão, é a natureza que chamamos natureza adâmica, o pecado que nós trouxemos em nós. E alguém pode dizer: não, pastor, eu não trouxe pecado comigo, não. Sou uma pessoa boa. E eu costumo ilustrar: se eu sou negro, eu herdei isso de quem? Do meu pai e da minha mãe. Eu posso talvez não gostar de ser negro. Não, mas eu não quero ser negro. Tem como eu mudar essa realidade? Tem como eu mudar a minha natureza? Não, está em mim. Eu herdei isso, irmãos. E assim é o pecado. O pecado está presente em todos nós, porque nós herdamos isso de Adão. Mas o Evangelho, louvado seja o nome do Senhor, ele veio para nos levar a esta consciência do pecado. Quando nós chegamos nesta consciência do pecado, é então que nós exclamamos: então eu preciso de um Salvador. E é aí que Cristo se apresenta para nós. Agora, quem não chega a essa consciência, como vai precisar de um Salvador? Você vai no médico sem estar doente? Sem estar sentindo dor? Olha, está tudo bem, não estou sentindo nada. Acho que eu vou no médico hoje. É assim que funciona? Não, vocês vai se você estiver doente. E assim mesmo, muitos ficam doentes, mas não querem ir no médico, não é verdade? Não, só vou no médico se eu estiver morrendo. E tem muitas pessoas que estão assim na vida espiritual. Está esperando mais o quê? Você já chegou a essa conclusão de que o pecado está em você, de que você não consegue se libertar do pecado sozinho, não consegue abandonar essas práticas. Aliás, a palavra do Senhor vai nos ensinar que o homem, ele é escravo do pecado. Meditamos sobre isso dias atrás. Ele necessita de um Salvador, ele necessita de alguém que o vai resgatar dessa condição. Mas como eu vou querer ser resgatado se eu não cheguei à consciência de que eu estou perdido, de que eu preciso de um Salvador? Para isso, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor nos envia essa mensagem nesta noite, para que venhamos refletir sobre a nossa real condição. Qual é a nossa condição hoje? Nós ainda somos escravos do pecado? Nós estamos dentro da igreja, com Cristo, mas vivemos ainda o pecado. A prática do pecado está presente em nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus desperte a nossa consciência nessa noite. Louvado seja Deus. Voltemos a capítulo 4, estamos em Efésios. Vou retomar a leitura para que você consiga compreender. Efésios 4:17. Localizaram? Digam amém. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios,
na vaidade dos seus próprios pensamentos, e redobre a sua atenção, por favor, versículo 18, olha bem. Obscurecidos, ou dependendo da sua versão aí, entenebrecidos de entendimento. Obscurecido, o seu entendimento ainda está obscurecido. Era aquelas pessoas que levaram a pecadora a Jesus. Senhor, essa mulher precisa morrer, Senhor, estava pecando, nós vimos. Mas Jesus está dizendo assim, olha, não é só ela que precisa morrer, não. Não é só ela que precisa morrer. Se é por causa do pecado, quem não tem pecado atira a primeira pedra, resolve a questão. E então a consciência deles foi despertada. Eles estavam obscurecidos, entenebrecidos. E assim é a vida daquele que ainda não tem Jesus na sua vida, que ainda não chegou, aleluia, a ter o Evangelho descoberto, revelado pelo Espírito Santo dentro do seu coração. Ainda que eu seja um religioso, como eles eram, que levaram a mulher a Jesus, João 8. Eram religiosos, tinham uma religião. Obscurecidos, estou no 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância. Irmãos, quem ainda não foi iluminado pela luz do Evangelho, quem ainda não teve, aleluia, a revelação de Cristo, está alheio, está distante, está separado da vida de Deus. Por isso Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É quando nós encontramos a Cristo, quando nós contemplamos, aleluia, a Cristo Jesus como Senhor, o Filho de Deus, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. É aí que nós encontramos a vida. Será que você já encontrou a vida? Será que você está vivo? Ou será que você está como Efésios capítulo 2, você ainda está morto, está andando, está pensando, está fazendo o que você quer, o que o seu coração manda, mas você ainda está morto, está apartado de Deus. Viver sem Deus não é não ter vida, amados irmãos. Estar distante de Deus não é viver. Mas Jesus diz na sua palavra, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a verdadeira vida, porque Ele te liga, te conecta a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não tem prazer em te ver vivendo alheio, distante, apartado de Deus. Não, não é assim que Deus quer te ver. Foi para isso que Ele mandou Jesus, para te resgatar. Louvado seja Deus. Foi para isso que Ele enviou Jesus, trazendo a mensagem de salvação, para que você fosse iluminado, para que você chegasse à conclusão, como foi ali o filho pródigo, né? Estava distante, vivendo a sua vida, mas um dia ele chegou à conclusão, poxa, na casa de meu pai, aonde eu estava, aonde eu vivia, lá junto do Pai, a abundância. Louvado seja Deus. Eu estou aqui nesta condição. O filho pródigo teve durante um tempo aí com a sua consciência adormecida, né? Mas um dia a sua consciência foi despertada. Não, peraí, eu pequei contra o meu pai, pequei contra Deus. É esse ponto de maturidade que nós não podemos fugir. Nós precisamos chegar a esse ponto. A consciência de que nós erramos, de que nós estamos errados diante de Deus, porque é aí que o Senhor começa a trabalhar em nossas vidas. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, nos distanciamos, desobedecemos. Não adianta ignorar isso e tentar seguir adiante como se Deus não estivesse vendo. Nós precisamos, peraí, quer ver algo interessante? Estavam todos lá, Senhor, vamos apedrejar. Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que eles fizeram? Foram embora. Será que Jesus falou isso para eles ir embora? Estavam diante de Jesus. Será que Jesus mostrou a eles o seu pecado para eles irem embora? A mulher, entre aspas, a principal pecadora, ela ficou ali.
Quando ela fica, Jesus pergunta: vem cá, cadê os teus acusadores? Não ficou ninguém? Ela diz: não. O único ali que podia acusar ela era Jesus. E Jesus ainda estava ali. Mas a Bíblia diz que Jesus não veio para julgar. Ele não veio para acusar. Ele veio para salvar. E ela ficou ali diante dele. E ele disse: olha, vai, não peques mais. Se todos os demais tivessem permanecido, também poderiam receber perdão. Quando nós, irmãos, chegamos ao conhecimento, ao entendimento: peraí, a minha condição é de pecado, o caminho é Jesus. Senhor, me liberta, me transforma. Senhor, eu não quero mais ser assim. É o arrependimento. Nós precisamos passar pelo arrependimento, irmãos. Precisa se arrepender. Mas hoje a maioria quer fazer como? Os fariseus diante de João Batista: ó, vem para se batizar. João Batista não, produzir fruto de arrependimento. Tem que produzir fruto de arrependimento. Não adianta só batizar. E hoje, ó, que tem de gente dentro da igreja: não, já batizei, pastor, já batizei. Mas se arrependeu? Teve a vida transformada? Teve a revelação do evangelho? Mudou de vida? Agora é uma nova criatura? Ou está vivendo ainda como andam os gentios? O que determina, amados irmãos, não é o batismo, mas sim a transformação que Deus opera em nós através do seu Espírito. Quando nós nos arrependemos, quando nós, aleluia, nos submetemos, quando nós tomamos sobre nós o seu jugo, quando nós nos sujeitamos à sua palavra. Hoje muitos querem vir para Cristo e querem continuar conduzindo a sua vida. Paulo disse: não, eu não vivo mais, é Ele quem vive em mim. Eu estou crucificado com Ele, aleluia. Não sou eu que vivo, é Ele quem vive em mim. Cristo já está vivendo em você. Na igreja você está, caminhando para o templo você está, mas Cristo já está vivendo em você. Versículo 18: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Sabe o que acontece se você não se entrega? Se você não se rende? Se você não recebe o Salvador? Versículo 19: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. É aquela pessoa que resiste à voz do Espírito Santo. Ela está lá na prática do pecado, o Espírito Santo dá um toque, lembra ela. É igual foi com o filho pródigo: olha, na casa do pai é abundância. Filho pródigo foi. Mas muitas vezes há pessoas que não vão. Elas endurecem o coração, elas se orgulham: me humilhar diante do meu pai, assumir que eu pequei. E elas endurecem o coração. Aí vão se tornando insensíveis. O coração vai endurecendo, endurecendo, endurecendo. Vão se tornando insensíveis. Vão se entregando a toda dissolução, a toda sorte de impureza. O inimigo vai cegando cada vez mais. O entendimento vai ficando cada vez mais obscurecido. Mas essa não é a vontade de Deus. Esse não é o querer de Deus, como Jesus fez. Jesus quer despertar, aleluia, o nosso entendimento, a nossa consciência, não para simplesmente afirmarmos: eu sou o pecador, não, mas para recebermos o perdão, aleluia, para recebermos o seu perdão e estarmos em comunhão com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 20: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos. Nós não podemos nos contentar, irmãos, em apenas estar na igreja, em apenas estar no culto. Nós precisamos ser
instruídos em Cristo. Crente nós já somos. Agora você é instruído em Cristo. Você tem recebido a instrução. Você tem recebido o ensinamento. Ensinamento esse, diz o versículo 21, segundo a verdade em Jesus. Irmãos, se nós não nos atentarmos, nós passaremos anos a fios dentro da igreja e nós não conheceremos Jesus. É possível, você sabia? Que é possível uma pessoa estar 20 anos dentro da igreja e não conhecer Jesus? Que uma pessoa pode estar batizada, tomando ceia de carteirinha na mão e não conhecer Jesus? Isso é possível. Uma pessoa pode estar nessa condição e ainda ter o seu entendimento obscurecido. Isso é possível. Por isso, o Senhor nos desperta nessa manhã ou nessa noite. O Senhor nos desperta nessa noite. Qual é a nossa condição? Será que já fomos iluminados? Como diz o texto, eu estou resumindo para a gente terminar. Como diz o texto, será que nós já nos despimos do velho homem, das velhas práticas, dos velhos prazeres, já deixamos de lado? Já somos um novo homem, uma nova criatura, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Que a nossa consciência nos acuse nessa noite, conforme ali acusou aqueles homens que ali estavam. Que sejamos acusados pela nossa consciência iluminada pela palavra de Deus. Que venhamos olhar para nós mesmos e não para o argueiro que está no olho do outro, mas que vejamos, iluminados pelo Espírito Santo, que vejamos as traves que há em nós. Para concluirmos, voltemos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 3. Glória a Jesus. Romanos 3, vamos ao versículo 9. Quem já encontrou diz amém. Que se conclui, lembrando aí que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele tem como um de seus propósitos provar para os seus leitores que tanto o judeu quanto o gentio estava na condição de pecado diante de Deus e carecia de Jesus Cristo. Aqui Paulo está se concluindo. Que se conclui, temos nós vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Essa é a condição do homem. Ele está debaixo do pecado, ainda que ele diga que não. Certa vez estava conversando com uma pessoa, e a pessoa disse: mas por que Deus não me salvaria? Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, por que Deus não me salvaria? E esse tem sido o pensamento de muitos irmãos. Porque eu faço uma boa obra, porque eu faço uma caridade, porque eu fiz algo de bom. Irmãos, a questão não é o que você fez ou deixou de fazer apenas. A questão é quem é você, a sua natureza. Pecado, já expliquei isso aqui esses dias, pecado não é apenas aquilo que nós fizemos, é a nossa condição. Qual é a nossa condição diante de Deus? Tudo bem, ainda que por um milagre você nunca tenha cometido pecado nenhum, por um milagre, se isso fosse possível, mas a sua natureza. E a sua natureza? Versículo 10. Como está escrito, que o Espírito Santo ilumine a mente de todo ouvinte para ouvir esse texto.
que seu entendimento seja esclarecido. Não há justo nenhum sequer. Aos bons, aos caridosos, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Lembra dessa palavra? Na vaidade dos pensamentos. Se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue nos seus caminhos. Há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a condição do homem sem Deus. Ora, estou no versículo 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E aqui a gente finaliza. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em quem? Jesus Cristo, aleluia. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Só Jesus pode te dizer assim: vai, não peques mais. Como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho nos traz a consciência do pecado, não para nos acusar apenas, mas para que vejamos a salvação em Cristo Jesus. E crendo nele, louvado seja Deus, sejamos salvos. Crendo nele, tenhamos a vida eterna. Crendo nele, sejamos reconciliados a Deus. Crendo nele, aleluia, sejamos livres da condenação. A palavra que o Senhor Jesus quer dizer a todo pecador: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Mas para que você possa ouvir isso da parte do Senhor Jesus, primeiro você tem que chegar à consciência dos seus pecados. Primeiro você tem que chegar à consciência dos seus pecados. Primeiro você precisa, aleluia, reconhecer a sua condição. Aí então, você pode invocar o nome de Jesus. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. É comum encontrarmos pessoas que, apesar de terem ouvido o Evangelho muitas vezes, ainda não chegaram a essa consciência. Talvez você seja uma delas. Pastor, eu ainda não cheguei a esse conhecimento. Mas nessa noite, aleluia, eu creio que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no seu coração. A Bíblia diz, se não me falha a memória, Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala a respeito de alguns que aprendem, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Estão cegados, estão obscurecidos, estão entenebrecidos. Só mais um texto a gente termina. Paulo, quando escreve aos Efésios,
ele ora. Capítulo de número 3, eu encerro com a oração de Paulo. Efésios capítulo de número 3. Faço dessa oração as minhas palavras para com os irmãos nesta noite. Efésios 3. Quem já achou diz amém. 3,14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Versículo 18. A fim de poderdes compreender. Paulo está orando para que aqueles irmãos tenham compreensão, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Paulo está orando para que os irmãos tenham compreensão e conhecimento. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nós não podemos ser tomados pela plenitude de Deus se não tivermos compreensão e entendimento da sua palavra. Se a nossa mente, a nossa consciência não for despertada, iluminada pela sua palavra. Que assim como Paulo orou pelos irmãos em Éfeso, eu oro ao Senhor que nos conceda a cada um de nós compreensão e entendimento da sua palavra, da sua mensagem, do seu evangelho, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, para que Cristo verdadeiramente habite dentro dos nossos corações, viva em nós, aleluia, para a glória do Senhor nosso Deus. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esse tempo precioso em que aqui passamos diante da tua palavra. Que sejamos despertados, que sejamos iluminados. Senhor, não permita que passemos ou que passemos ao longo dos anos dentro da sua casa sem o entendimento, sem a instrução, sem a revelação da tua palavra. Não que a sua palavra não tenha sido revelada, a palavra já foi revelada, mas muitas vezes o nosso entendimento ainda está encoberto. Que a tua luz, Senhor, venha resplandecer em nosso coração, que venhamos conhecer verdadeiramente o Senhor, pois a tua palavra diz que a vida eterna é conhecer o Senhor, aleluia, e nós queremos já desfrutar da vida eterna enquanto estamos aqui, Senhor, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Assim nós nos lançamos a teus pés, em nome de Jesus, ó Pai. Agradecemos. A igreja diz amém. Louvado seja Deus. Se você está distante dos caminhos do Senhor e quer retomar a sua caminhada, assumir um compromisso com Cristo, quer receber hoje Jesus no seu coração, quer ter a iluminação, o entendimento, hoje é a noite de salvação. Hoje é a noite de salvação. Se você chegou à conclusão que você tem perdido tempo dentro da igreja, que você está perdido dentro da igreja, mas está perdido, hoje você pode, aleluia, retomar a sua caminhada com Cristo, assumindo um compromisso verdadeiro, na dependência do Espírito Santo para iluminar o seu entendimento, começar, aleluia, a mergulhar nas Escrituras, que é onde Cristo se revela para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem seguido a denominação, a pessoas, e hoje você quer, a partir de hoje, seguir a Cristo, eis a oportunidade de você firmar o teu compromisso com Cristo e receber uma nova vida a partir de então. Louvado seja Deus. Se alguém quer receber a Cristo nessa noite, se você estiver aqui presencialmente, levante uma das suas mãos. Se você não estiver aqui, se estiver online, você pode também deixar aí nos comentários
ou até mesmo você que vai ouvir essa mensagem depois de alguns dias, meses, não importa o tempo que você estará ouvindo, o que importa é que se você crer no Senhor Jesus, se você foi iluminado, recebeu o entendimento e quer receber a Cristo, você pode recebê-lo de onde você estiver, porque de onde você estiver, se você abrir o seu coração, Ele entrará e ceará contigo, como diz a palavra, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, amém? Louvado seja Deus.